ia escolher uma mãe. E aí eu escolhi a mãe de Jacó, né? Eu sabia da história de Rebeca e tal, vou escolher a mãe de Esaú e Jacó. Pois bem, gente, a vida de Rebeca tem tanto que vai ter que ser 2 lives, senão vai ficar muito comprido. E eu quero que a gente divida a vida, eu vou propor para vocês a divisão da vida de Rebeca em 2 cantos, né? Em 2 tempos. O tempo até ela casar com Isaac e o tempo quando ela se torna mãe. Então essa é a primeira live que a gente vai fazer, é a Rebeca que casa com Isaac. Isaac é filho de Abraão, filho de uma promessa, né? Jesus vem para Abraão e diz que ele vai ser pai de uma grande nação, mas a sua esposa é estéril e Sara não tem filhos. Quando vem um anjo e diz que Sara vai ser mãe com mais de 100 anos, com 100 anos, ela dá risada e ela tem um filho, então, que se chama Isaac. Depois de um tempo, Sara morre, né? Sara morre e Isaac não casou. E Abraão tem a promessa que ele vai ser pai de uma grande nação, mas o seu único filho com Sara não é casado. Então Abraão tem uma missão muito importante, achar uma esposa para Isaac. Então ele pega o seu servo mais antigo, mais da sua confiança e pede para ele ir buscar uma esposa para Isaac. Lembra que lá, né, quem conhece um pouquinho da Bíblia, Jesus disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão já tinha saído da sua região, então ele pede para esse servo ir buscar uma esposa lá na sua terra, lá no seu povo, que é os cananeus. Então ele pede para esse servo, e provavelmente foi o servo, se chama Eliezer. E ele vai, gente, sabe quantos quilômetros era? 800 quilômetros. Aqui na Itália, 800 quilômetros já é um absurdo de longe, no Brasil nem tanto. Mas naquele tempo, de camelo, era uma coisa absurda de longe. Mas esse servo vai. Enfim, a história é linda, vocês leiam tudo, ele faz um juramento a Abraão, e ele vai, em nome do Senhor, procurar, então, a mulher que seria a mãe da grande nação, da qual Jesus tinha prometido a Abraão. E ele vai buscar, então, no meio dos cananeus, uma mulher para Isaac, certo? Pois bem, ele chega lá. O que ele faz? Ele vai primeiro ao poço, porque é no poço que as mulheres iam buscar água no final de tarde. Se você lembrar da live, se você não assistiu, tá lá no YouTube, da mulher samaritana, ela também teve um episódio muito forte com Jesus no poço. Então, o que acontece? O servo de Abraão chega no poço. Quando ele chega no poço, com seus 10 camelos, o ouro que ele tinha levado, ele ora para Deus. Deus, a mulher que for para ser a mulher de Isaac, ela vai não só me dar água de beber, como oferecer água aos meus camelos. Esse foi o sinal que ele pediu para Deus para saber qual seria a mulher de Isaac. Tô contando toda essa história para fazer sentido. Ok, Ana, vai ficar salvo, né? Depois a gente joga lá no YouTube. Então, o que acontece? Ele vai lá e ele ora a Deus que a mulher que fosse para ser a mulher de Isaac não ia só dar alimento para ele, água para ele, como também ia oferecer água aos seus camelos. Ele não acaba de orar, chega uma mulher linda. A Bíblia já destaca que ela é virgem, então chega uma mulher bonita e virgem no poço. Ela tira a água do poço, enche o seu cântaro e ele pede para ela se ela pode dar de beber para ele. Ela vai, serve ele, quando ela ora, ela fala, não só a você, mas vou dar de beber aos seus camelos. Gente, camelo bebe muito. Eu tenho estatísticas que dizem que camelo bebe em torno de 100 litros de água, então ela teria bastante trabalho. Mas ela vai lá e dá de beber aos camelos dele. Pensa nesse sinal. Não sei se alguém aqui já recebeu um sinal assim de Jesus fala, cara, é Deus falando. É Deus vivo falando. Pois foi isso que aconteceu com Eliezer, porque Eliezer pede um sinal para Deus e Deus faz o quê? Simplesmente dá exatamente do jeito que ele pediu. Ontem eu até estava falando com uma pessoa aqui do Instagram e nós estávamos falando, né, sobre mudar de país. E ela falou, mas teria que ser um sinal muito claro. Eu falei, e a hora que a gente pede, Deus dá sinais muito, muito claros. Então essa era a Rebeca. Rebeca tinha falado e feito conforme Deus falou. Quando Rebeca tá ali alimentando, tá dando de beber para os camelos, Eliezer tira 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e ele pendura um piercing no nariz, que na época era muito moda, de ouro na Rebeca. Rebeca, né? Como assim? Imagina, você tá ajudando a pessoa. Ai, que bom, Dani!
Nunca a gente consegue. Pensa, você tá lá, foi, né, um estranho te pediu água, você foi ser gentil e aí você começa a ganhar ouro. Quando ela viu aquilo, ela, né, daí ele conta o que acontece. Ele falou que pediu um sinal de Deus e ela fez exatamente isso. Ela corre, conta pro seu irmão e pra sua mãe, né? E o que acontece? Eliezer pede para se hospedar na casa dela porque ele precisa falar com a família dela, né? Ele precisa falar com a família dela. E ela muito prontamente, sim, tem espaço para os seus camelos e para vocês. Ela vai, conta a família e Labão, o seu irmão, então volta e vem buscar esse senhor no poço para ele ir para a casa dela. Quando ele chega lá, eles oferecem água e tal, e Eliezer fala assim, antes de Eliezer antes de comer, eu preciso explicar o que eu estou fazendo aqui. E ele conta então toda a história para Labão. E Labão diz assim para ele, Labão era irmão de Rebeca, eu não tenho nem o que dizer que sim, nem o que dizer que não. Os sinais são claros de Deus. Pois bem, gente, é mais detalhado que isso, tá? Mas vamos lá. Pois bem, Labão, ele fala isso para Labão, Labão fala para ele, e ele fala, então vou levar a Rebeca para se casar com Isaac. Inclusive Abraão tinha saído daquela terra, tinha prosperado muito, então a gente já sabia, ele falou isso, tanto que o tanto de ouro e camelos e bens que ele trouxe mostrava que ele vinha de um homem muito rico. Então ele veio em mando de Abraão para buscar uma esposa para Isaac. Aí o que acontece? A mãe de Rebeca fala assim, então tá, ela vai, ela quer ir, ela entende que é da vontade de Deus, mas nos dá 10 dias pra, enfim, preparar as coisas, pra organizar, né? Imagina, ela vai embora naquela época, gente, pra um outro continente, 800 quilômetros de camelo. O que acontece? Ele fala, não, eu vim cumprir o meu chamado e amanhã eu vou começar a voltar. Ela quer ir comigo? E o que eles fazem, gente? Isso é outra coisa linda dessa história. Eles vão lá e perguntam para Rebeca, você quer ir? E ela responde, sim, eu irei. E ela então volta para a terra de Isaac, chega lá, e daí é bem legal essa descrição na Bíblia, porque chega lá, Isaac tem Rebeca por esposa, né? Eles vão para a tenda que era de Sara e ele tem Rebeca por esposa, e enfim, eles vivem um casamento citado na Bíblia como um dos casamentos mais românticos que a Bíblia tem. Esther fica estéril por 20 anos. E mesmo assim, Isaac se mantém monogâmico. Ele se mantém só com Rebeca, mesmo ela não lhe dando filhos, o que na época era culturalmente aceitável, mas não biblicamente claro que era aceitável a monogamia. Ter mais de uma esposa, mas ele se mantém fiel a Rebeca. Esse é o pano de fundo. Deu para entender um pouco a história? Pois bem, aí eles casam, têm filhos, aí é outra história da mãe em si. Mas eu falar da mãe Rebeca como mãe sem contar essa parte ia perder muito. Então eu vou falar da Rebeca, a esposa, o chamado. Quando Rebeca vem para estar para casar com Isaac. Essa é a história. Agora eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu aprendi com Rebeca nesse estudo. Gente, eu tenho um carinho muito grande por Rebeca, desde criança, porque um dia minha mãe me falou que se eu não me chamasse Dani, eu me chamaria Rebeca. E desde criança eu peguei um carinho. Eu lembro quando eu era um livrinho de história bíblica de Isaac e Rebeca, ele tinha uma capinha rosa, porque eu me lembro muito, era um rosa escuro, porque eu tenho muito carinho por Rebeca. Mas é que nem eu falo em todas as lives, olhar Rebeca com um olhar contemporâneo tem feito eu me apaixonar pelas mulheres da Bíblia. Tem feito muita força, tem me dado muita coragem para seguir o chamado, tem me feito perceber que seguir o que Jesus ensina não tem meio termo. Não tem, mas é que naquele tempo. Não tem meio termo. É assim e basta. Não dá pra gente perder a direção. Coisas que eu aprendi com Rebeca e quero dividir com vocês. Rebeca era uma mulher trabalhadora. Ela estava lá buscando água. Então isso é uma coisa que muitas vezes a gente, como mulher, muitas mulheres vão pro 880. Ou se matam de trabalhar, seja em casa, seja fora de casa, ou se deixam comer pelo pão da preguiça. Então o que acontece? Rebeca era uma mulher trabalhadora, ela estava lá buscando água, né, no cântaro que ela carregava no ombro, ela estava lá buscando água no final da tarde. Já era uma responsabilidade que ela cumpria bem feito.
Então, assim, uma dos traços das mulheres da Bíblia de destaque, elas trabalhavam, elas tinham um dever a cumprir, elas eram dignas, né? Elas eram fiéis no dever que elas tinham a cumprir. Então, Rebeca estava trabalhando quando foi encontrada por Deus para cumprir o seu propósito. Então, muitas vezes, eu não sei vocês, mas às vezes a gente fica, ai, será que é isso? Né? Ai, Deus, qual é o propósito da minha vida? Cara, vamos cumprir a nossa responsabilidade que Deus vai chamar quando a gente vai fazendo o que está ao nosso alcance bem feito. Se você, talvez que nem eu, imigrou e tá perdida, não é o caso, eu não tô perdida, mas não sabe para onde ir, faz o que está ao seu alcance. Se o seu alcance hoje é ser mãe de tempo integral, faça com excelência. Se o seu alcance hoje é ser vendedora de uma loja, faça com excelência. Mas o convite é, seja o que tiver na sua frente, faça com excelência. Rebeca estava buscando água no poço quando ela foi chamada para ser a mãe de uma grande nação. Vocês estão entendendo a profundidade de a gente fazer o que está ao nosso alcance? Faz sentido? Segundo ponto, ela servia. Rebeca estava ali disposta a servir. Porque ele pediu água, ela falou, não, fala sério, que eu vou tirar mais um cântaro para te ajudar. Ela vai lá, ela dá água, gente, e ela oferece água para os camelos. Ela oferece água para os camelos. E eu fiquei pensando várias vezes, será que eu teria oferecido água para os camelos? Eu teria falado, não vou tirar tanta água para esses camelos, não. Ah, não, o homem tá tudo bem, nunca vi na vida, não tenho ideia o que ele tá fazendo. Será que eu seria assim? Talvez você seria, eu não sei mesmo. Não sei o trabalho que dá pra tirar água do poço, né? Mas ela, o que acontece? Ela servia. E não tem como a gente cumprir o chamado de Deus se a gente não estiver disposta a servir. Ah, não sou preguiçosa não, tá, Keila? Não sou preguiçosa. A gente não tem como cumprir o chamado de Deus se não for para servir. Não tem como, não tem como. Se você está pensando o que Deus quer da sua vida e você não está servindo nem sua família, seu marido, seus vizinhos, não está servindo as pessoas, não está servindo no seu trabalho, não adianta, não tem propósito para quem não serve, porque a Rebeca estava ali servindo. Rebeca estava atenta às necessidades ao seu redor. Estava atenta às necessidades das pessoas ao seu redor, né? O que aconteceu? Ela viu que o homem tinha camelos e que os camelos estavam com sede, então ela estava atenta às necessidades de quem está ao redor, dos camelos do Senhor, mas ela foi atenta. Isso demonstra um coração o quê? Atento, que é hoje no nosso mundo é uma mega virtude. Ela se mostra uma atenta, amorosa, porque ela olhou a necessidade do outro, generosa, ela abriu mão do seu para atender o outro, e ela se tem um coração servo. Então isso já revela para Eliezer, e mesmo diante de Deus, o coração de Rebeca, um coração generoso, um coração atento, um coração servo e um coração amoroso, né? Então isso revela o caráter de Rebeca e o caráter da mulher que tem um chamado grandioso. Faz sentido? Aí ele conta isso para ela e pede hospedagem. E ela prontamente entrega hospedagem. Isso me chamou a atenção também. Eu nunca tinha, nunca tinha avaliado Rebeca como um coração hospedeiro, né? Mas prontamente ela diz que tem lugar para ele e para os seus camelos. E isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, e de receber as pessoas em casa, de ter a casa sempre aberta, né? Não posso ver uma pessoa voando por cima da Itália que eu já mando mensagem pra saber se a pessoa quer ficar aqui em casa. E com isso a gente se aproximou de várias pessoas e tem sido um privilégio receber as pessoas na nossa casa. Mas eu sei que nem pra todo mundo isso é natural, mas isso é um chamado de Deus pra gente, né? Isso é um chamado de Deus, que a gente seja hospedeira. Não espera ter o quarto perfeito, a roupa de cama perfeita, a toalha perfeita. Uma vez eu li num livro que quando a gente recebe alguém na nossa casa, é como se a gente recebesse anjos na nossa casa. Então, todas as vezes que a gente recebeu visita, a gente foi altamente abençoado. Quem mais recebe não é quem tem hospedagem na Toscana, mas é a gente que recebe. Então, assim, o coração hospedeiro. Se você nunca recebeu um hóspede na sua casa, fica o desafio, receba um hóspede diferente. É tão bom, a gente aprende tanto, a gente conhece tanto, a gente afina laços tão preciosos. Então, quando a gente recebe alguém na nossa casa,
quem mais recebe é a gente, não é a pessoa, né? Porque a gente pode servir, a gente pode ser atento, a gente é generoso, a gente demonstra amor e Deus transborda sobre a nossa vida. Então, morando longe de casa, ainda mais, né, Dani? Eu concordo. Quando a gente mora longe de casa, meu Deus, é uma pessoa que falha a tua língua e entra na tua casa, né? E muitas vezes é uma história. Então, eu queria te desafiar a ter um coração hospedeiro. É uma forma prática de você demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. É uma forma muito prática. Não importa se você não vai ter a melhor estrutura, mas importa o melhor coração. E é isso que Deus quer da gente, o nosso melhor coração. Rebeca, ela... Aí o que acontece? Eles falam, então tá, então vamos casar com Isaac. E ela deixa a família para trás. Ela deixa tudo para trás. Aí eu fiquei pensando, o que fez Rebeca deixar tudo para trás? Ela nunca mais encontrou a sua família novamente. Vocês pensaram nisso? Ela deixou tudo para trás. E aí eu penso que era a convicção do chamado. Que Deus tinha que fazer daquela forma porque era a convicção do chamado. Ela tinha certeza que era o que Deus esperava para a vida dela, né? Quando Deus chama, Deus te dá paz no coração. E para mim foi isso que aconteceu com Rebeca. Talvez você tenha uma opinião diferente, mas é a paz. Não tem explicação emocional e lógica para você abandonar toda a sua família e se casar com um homem que você nem sequer nunca viu, né? Naquela época também não tinha foto, então assim, ó... Né? Então pensa na ousadia e na coragem dessa mulher. Então isso merece mais ainda a nossa admiração por Rebeca. Ela deixa tudo para se casar com um homem. E para mim é muito claro que é por causa do chamado, por causa da história, da forma com que Deus fez, né? Da forma com que Deus montou o quebra-cabeça. Ela tem convicção que é aquilo que ela tem que fazer. E não sei se você já teve um sinal claro, mas quando você tem um sinal claro, parece que nada mais faz sentido, a não ser cumprir o que Deus tem te direcionado. Então, pra mim, na minha visão, ela tinha um sinal claro, que era o chamado de Deus. E o que acontece? Na nossa vida, no nosso casamento, também é isso, né? A gente fala bastante, mas quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe. Não tô dizendo pra gente abandonar, graças a Deus, a gente vive outro tempo. As distâncias foram infinitamente encurtadas, a internet não é isso. Mas é importante a gente entender que a prioridade, quando a gente sai de casa para se casar, deixa de ser pai e mãe para ser o nosso marido e a nossa família. E se eu puder dizer para vocês que muitos dos casamentos que não dão certo foi porque esse pequeno detalhe que Deus ensinou na história de Rebeca e Isaac, as pessoas não têm cumprido nas suas vidas de casado. Outra coisa que eu acho muito interessante, que não é ideia, que não é entrar em polêmica, mas ela se casou com Isaac. Não fala que ela teve festa, não fala que ela teve nada, não fala que teve um grande banquete de casamento, não fala nada. O que ela fez para se casar? Né? Quando Isaac toma ela por esposa, é quando eles têm uma relação. Ou seja, biblicamente a relação já te coloca no estado de casamento. Então, na Bíblia não existe um lugar que fala, tem que ser feita uma festa, tem que ser feito... Não, né? Não precisa. Você precisa fazer um contrato de casamento e esse contrato é civil, né? É um contrato perante a lei, é um contrato, é uma bênção de Deus e é um contrato onde você se une a uma só carne. Isso é muito importante. A gente vê isso banalizado, não é ideia que cria polêmica, mas é uma realidade, é bíblico, está ensinando. A gente pode decidir obedecer ou não. Mas é bíblico. E por adiante, durante os seus 20 anos que ela se tornou estéril, até ela engravidar de Esaú e Jacó, Isaac manteve só com ela. Então, o que eu quero dizer por isso? Ela honrou a Deus e Deus honrou ela. Mas muitas vezes a gente quer receber as honrarias do Pai sem honrá-lo primeiro. Né? Então, assim, não é uma troca de favores de forma alguma. Deus não vai honrar porque a gente o honra. Mas muitas vezes a gente tem o nosso mundo tão focado na gente mesmo que a gente não consegue olhar o nosso papel, mas a gente só olha mais o que a gente está recebendo. E na live de sexta com a Pamela, que está no YouTube, ela falou uma coisa muito importante.
Tá na moda dizer pra gente se amar, a gente se cuidar. Não, isso já é natural. Deus já nos fez nascer com amor próprio. Deus já nos fez, por isso que ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então isso pra mim caiu muitas fichas. Esse versículo, esse contexto caiu muitas fichas. E é isso que mostra aqui Rebeca. Né? Rebeca se doou pela pessoa, Rebeca aceitou o chamado, Rebeca foi honrada como um casamento, né? Um casamento romântico da Bíblia, foi honrada por um marido monogâmico. Não estou dizendo que as outras foram desonradas de forma nenhuma porque era permitido, mas eu entendo que é uma diferença que ela tinha, né? Então, e Rebeca foi mãe realmente de uma grande nação, né? Dela nasceu Jacó os 12 filhos, José, enfim, as 12 tribos de Israel. Mas o que acontece? Ela honrou tanto a Deus, ao seu marido, ao seu chamado. Ela não olhou para trás, né? E se eu puder dizer uma característica, ela não olhou para trás. Ela ouviu o chamado de Deus e ela seguiu. E quantas de nós temos nos colocado dispostos a seguir o chamado de Deus, a não olhar para trás, né? Às vezes o teu chamado hoje, na Semana das Mães, é para ser mãe e a gente está lá agarrado no que nos impede de ser uma mãe melhor. Talvez é a nossa preguiça, talvez é o nosso emprego, talvez é o nosso orgulho, talvez é o nosso egoísmo. Ou às vezes Deus te chamou para uma outra carreira, mas você tá pegado naquele salário todo mês, né? Talvez Deus te chamou para um ministério e tu tá pegado no teu tempo de lazer. Então eu não sei o que, mas que Deus tem nos chamado. O que a gente está disposto a deixar para trás? Ou a gente não tá fazendo o que Deus nos chamou? Outra coisa que eu queria dizer para você é como você tem honrado a Deus, como o seu coração tem honrado a Deus. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, como você tem olhado a necessidade das pessoas ao seu redor? Você tem se disposto a tirar água para dar aos camelos? Você tem se disposto a se esforçar para dar aos camelos? Detalhe, os camelos nem sequer te dizem obrigado. Os camelos sem sequer entendem o que você está fazendo. Mas Rebeca fez, sem esperar nada em troca. E esse é o serviço. O serviço é quando você entende que não existe nada que possa te recompensar, a não ser a graça de Deus. Então, o meu convite para você nessa semana é escute o seu chamado, tenha clareza do seu chamado que Deus está te dando hoje. Seja fiel, honre o Pai e dê água aos camelos. Eu espero que tenha feito um pouquinho de sentido na sua vida, como fez na minha. Eu estou cada vez mais apaixonada por Rebeca e eu desejo que possamos ser mulheres, né? Mulheres segundo o coração de Deus, por onde passarmos, pelas pequenas e grandes coisas que Deus tem feito por nós e através de nós. Um merchan para acabar, se você gostou. Eu tenho um compromisso com todo mundo, com todas as lives. Gente, printa essa live. Printa a live e escreve um aprendizado que você teve. Para que a gente não viva uma obesidade emocional, obesidade de conteúdo, né? A gente assiste live e a gente não aprende nada e não muda nada na nossa vida. E se for para ser só mais um conteúdo jogado aqui, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então eu desejo de todo o coração que Deus possa usar. Eu sempre digo, eu não sei onde isso vai chegar, eu não sei em que coração isso vai ser semeado, mas que você honre o seu tempo que você ficou me ouvindo, escrevendo um aprendizado que você teve com essa live, né? Com essa ministração. E segundo, amanhã, às 2 horas da tarde, 14 horas, vai ter uma live aqui com a Bruninha do Mamãe por Vocação. Vamos falar sobre a vocação de ser mãe, sobre o chamado, sobre como isso aconteceu na vida dela. Enfim, então quero te convidar amanhã às 2 horas, a gente vai conversar com a Bruninha do Mamãe por Vocação sobre o vocação, né, de ser mamãe. Certo, gente? Um beijo no coração, que Deus te abençoe muito. O quê? Faz a tua mãe, fala lá com a tua mãe para ela conversar comigo, para ela trazer conselhos para a nova geração de mães, para ela dar dicas e conselhos de sabedoria. Fala lá com ela, por favor, vai, amiga. Certo, gente? Um beijo no coração, que Deus te abençoe e que Deus honre a sua vida e que você esteja disposto a dar água aos camelos. Beijos!